Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Reis, sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus Rio Pomba. Trabalho no Departamento Acadêmico de Ciência da Computação. E esse vídeo, ele tem como objetivo a gente falar um pouco sobre o laboratório IFMaker, que o campus Rio Pomba foi contemplado, através do edital de número 35 de 2020 da CETEC-MEC. Então, o objetivo aqui é falar um pouco desse edital, qual que é o objetivo, os objetivos desse edital, contar um pouquinho da história, dessa criação desse laboratório, e falar um pouquinho também da cultura maker aí, tá joia? Então vamos lá. Então esse edital, de número 35 de 2020, da CETEC-MEC, ele veio, com o objetivo, de apoiar a criação, dos laboratórios, IFMaker na rede federal de educação profissional científica e tecnológica. Então, é um edital que visa aí contemplar, as 41 instituições, no nosso país, com aproximadamente aí 113 laboratórios de prototipagem aí. Então, dá quase 3 laboratórios por institutos federais, pelas instituições federais aí de ensino. Tanto que o nosso Instituto Federal, do Sudeste de Minas, ele foi contemplado com 3 laboratórios. Então, os 3 campi, que foram contemplados aí, o campus Rio Pomba, Santos Dumont e o campus Muriaé. Então, o Instituto aí recebeu 3 laboratórios IFMakers aí. E um dos objetivos também, além de apoiar a criação desses laboratórios, o edital também tem como objetivo ele disseminar os princípios que norteiam o ensino maker. Então, porque a ideia do maker, o conceito maker aí, é a pessoa ter condições de pôr aquela ideia na prática, você conseguir desenvolver aquilo que você tem como ideia. Então é você ir lá e desenvolver com as próprias mãos, poder criar algo que você tem em mente aí. E isso tem vários, a gente vê que existem várias vantagens com esse ensino maker que eu vou mostrar ali na frente daqui a pouquinho. E além também desse objetivo de nortear o ensino maker, a gente colhe frutos também através do desenvolvimento da cultura Learn by Doing, ou seja, você aprende fazendo. Então, ou seja, é você pôr a mão na massa, você colocar em prática aquilo que você aprende. Então, e ainda você consegue assimilar mais conteúdo quando a gente coloca em prática aquilo que a gente vê na teoria. Então, o ensino maker, ele vem com isso, ou seja, a criação de um laboratório onde ele permite você colocar a mão na massa e fazer aquilo que você aprende dentro de sala de aula, por exemplo. Então, esses são um dos objetivos desse edital da CETEC. E outra coisa é o seguinte, ele permite refletir sobre o uso da aprendizagem baseada em projetos que dá suporte no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, ou seja, eles se tornam protagonistas nesse processo de ensino-aprendizagem. Então a gente colhe muitos frutos em relação a essa cultura maker, com esse espaço que é criado dentro de uma instituição de ensino. Então, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, ela permite a participação dos nossos alunos nas tomadas de decisões em todos os processos, em todas as etapas que durante o planejamento de um determinado projeto. Então, o aluno se torna participativo nisso. E dessa forma, a aprendizagem baseada em projetos, ela traz um aspecto muito importante para o aluno, que é a motivação. Então, quando o aluno se sente motivado, ele se dedica mais aquele projeto, aquele estudo, aquele conteúdo que está sendo abordado. Ele consegue refletir sobre aquele assunto. Ele questiona, então ele torna-se crítico em cima desse assunto que ele está trabalhando.
ele consegue fazer relações, né, de conteúdos, né, de conhecimentos anteriores, né, com o objetivo de formar, né, um entendimento mais completo, né, possível naquilo que ele está trabalhando. Então, ou seja, a aprendizagem, né, baseada em projetos, ela traz, né, um conceito que o aluno consegue absorver bastante, né, conteúdos, né, dentro daquilo que ele está inserido, né, e torna ele, né, um aluno mais crítico, mais envolvido com esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente fala, né, desse conceito maker, né, quando a gente fala de laboratório maker, né, algo que está tão hoje sendo falado, né, então nesse slide eu quis trazer mais assim, do que se trata esse conceito maker, o que é isso, né, o que é a cultura maker, né, que alguns conhecem também como do it yourself, né, ou seja, faça você mesmo. Então a cultura maker é essa ideia, né, você poder fazer, né, você tem uma ideia e você vai lá e faz, você consegue fazer ela, né, você consegue colocar em prática, né, transformar, né, em algo concreto aquilo que você tem como ideia, né? E essa palavra maker, né, ela vem da junção, né, do verbo, né, to make, né, que foi popularizado por Dale Dougherty, né, em 2005, que ele é o fundador, né, digamos assim, da primeira revista que fala sobre a cultura maker, né, que é a revista Make Magazine. Então, foi popularizado em 2005 por Dale Dougherty, né, e esse conceito maker, né, ela está pautada, vamos falar assim, em 4 pilares, né? O primeiro pilar é a criatividade. Então, você tem uma ideia e você quer colocá-la em prática, você quer fazer aquilo que você tem como ideia. Então, é você criar com as próprias mãos. Então, eu vou criar, né, eu tenho a capacidade de transformar algo que eu tenho como ideia. Então, eu posso criar com as próprias mãos. E o outro pilar, né, desse conceito maker, que é a colaboração. Então, todo mundo trabalha, né, junto, né? Todo mundo, um ajuda o outro. Né? Então, isso é muito importante dentro do conceito maker, né? Que você não trabalha de forma isolada. Né? Existe um ambiente, né? Onde, né, todos estão se ajudando. Né? E tanto que o próprio edital, né, da CETEC, uma das obrigações, assim, um dos quesitos, né, que o edital exigiu, né, na primeira fase, né, desse edital, é que a equipe que fosse propor, né, um projeto para a implantação desse laboratório no seu campus, né, seja uma equipe multiprofissional. Ou seja, uma equipe onde tem pessoas com conhecimentos diversos, com experiências diversas, e que essa diversidade ali podem um ajudar o outro. Né? Ou seja, então, em conhecimentos, né, diferentes ali, um consegue ajudar o outro dentro desse conceito maker. Né? Então, é a ideia da colaboração. Então, um ajuda o outro dentro da sua expertise aí. O outro pilar, né, dentro desse conceito maker também é a sustentabilidade. Né? Então, é a ideia de você evitar o desperdício. Dentro do ambiente maker, é onde a gente vai prototipar, a gente vai testar, vai experimentar, né? Então, vai analisar aquilo que a gente está fazendo. Claro que ali vão ter erros, né? E a gente aprende com esses erros também dentro do ambiente maker. Mas é claro que a gente tem que fazer de uma forma, né, que evite desperdício. Não podemos fazer de qualquer forma, né? Então, um dos conceitos dentro do maker, né, é você ter a sustentabilidade, ou seja, evitar desperdício quando você faz o seu projeto. Né? Não podemos fazer de qualquer forma. Né? E o último pilar, né, dentro do conceito maker também é a escalabilidade. A escalabilidade, né, é a ideia de que tudo que você cria pode ser replicado. Então, um exemplo disso, né, quando a gente fala da cultura maker, de um espaço maker, né, ele normalmente está atrelado, por exemplo, à impressora 3D. Então, se eu modelo vamos falar assim, uma peça, né, em 3D, para eu poder imprimir lá na impressora 3D do ambiente que eu frequento, daquele ambiente maker, eu posso
deixar este arquivo da modelagem dessa peça público, ou seja, publicar ele na internet, e uma pessoa do outro lado do mundo fazer o download dessa peça e conseguir imprimir na impressora dele. Então isso é a ideia de você ter projetos dentro do ambiente maker que seja escalável, ou seja, outras pessoas podem fazer uso daquela sua ideia e replicar, ou seja, fazer algo idêntico daquilo que você criou aqui no seu ambiente maker. Então essa que é a ideia, né, da escalabilidade. E quando a gente fala desse conceito maker, né, quem pode ser maker, quem que é maker, né? Então, pegando um pouquinho aí de história, né, né, existem aí alguns relatos, né, que, por exemplo, quando trazendo isso não para o ambiente nosso maker aqui, mas há tempos atrás aí, né, uma coisa que se popularizou muito no mundo aí, né, trazendo um pouquinho sobre isso, esses fazer tuning, né, em carros, né, carros, o pessoal fala em carros tunados, né, que a ideia há bem tempos atrás aí, a ideia não era chegar nesse ponto que estamos hoje, com os carros hoje todos modificados, né, cheio de acessórios no carro, né. Há tempos atrás aí, a ideia de você fazer carros tunados era um grupo de pessoas, né, que não tinham um poder aquisitivo tão alto, né, então para melhorar o seu carro, né, eles trocavam as rodas do seu carro, faziam uma pintura um pouco diferente, né, pegavam a peça de outro carro e modelavam em cima do seu carro, ou seja, para deixar ele um pouco diferente, ou seja, um carro customizado, mas, né, para deixar ele com uma aparência um pouco melhor. Então, isso é um conceito maker. Né? Isso é um cara maker também, ou seja, aquele cara que é maker, ele não precisa de estar inserido, né, em um ambiente maker, como um laboratório nosso aqui. Né? O maker é aquele cara que consegue ter criatividade, o cara consegue fazer, né, colocar uma ideia na prática. Né? Então isso é o conceito maker. Né? Então, e quando a gente fala, né, do conceito maker, os pilares, né, que traz esse maker aí, né, a cultura maker, né, então a gente também, claro, tem um ambiente hoje, né, tanto que o edital, né, da CETEC, um dos objetivos é esse, vamos falar assim, o primeiro objetivo é o quê? Fomentar a criação desses espaços makers nas instituições de ensino. Né? Então, e o que traz esse ambiente? O que é esse ambiente maker? Né? O que ele traz de benefícios para nós aí? Né? Então, ele permite que qualquer pessoa possa criar, experimentar, né, e compartilhar suas soluções. Então, esse ambiente é para isso, ou seja, é um ponto de encontro de pessoas que eu já havia falado, com experiências diversas, conhecimentos diversos, e ali uns se ajudam. Eles se ajudam ali. Né? Então, esse ambiente oferece ferramentas digitais e tecnológicas, né? Então, impressora 3D, scanner 3D, computador, né? Oferece recursos também mais tradicionais, como ferramentas de marcenaria, né? Furadeira, parafusadeira, serrote, lixadeira orbital, serra tico-tico, ou seja, trabalhar mesmo madeira, por exemplo, né? E esse espaço maker, ele é um local que incentiva o desenvolvimento, né, de competências como criatividade, autonomia, empatia, porque ali existe colaboração. Então, o ambiente maker, esse espaço maker traz isso para nós. Então, ou seja, é o nosso ponto de encontro para poder trocarmos ideias e colocar aquelas ideias em prática. Né? Então, esse é o ambiente. E os benefícios que esse espaço maker pode trazer para a gente é a oportunidade de inovar, porque é dentro desse espaço maker que a gente promove, né, a inovação por meio de experimentação, né, ou seja, colocar aquilo em prática, testar. Né, ela traz conexão com o mundo real. Então, o que significa, né, trazer essa conexão com o mundo real? Porque é onde que os participantes, principalmente os nossos alunos, né, eles podem praticar, né, a criação de soluções que estão relacionadas a problemas do mundo real. Então, por exemplo, nós irmos no produtor rural, tá? Onde ele tem ali um problema, né? Uma dor que tem que ser resolvida, né? no ambiente de produção dele. A gente traz isso para o laboratório maker, estuda o caso e, por exemplo, se for a ideia de fazer algum protótipo, é feito dentro desse laboratório e testa lá com esse produtor rural, né, para ver se soluciona o problema dele. Então, ou seja, é você fazer a conexão com o mundo real. O aluno, né, com isso, o aluno adquire muito conhecimento, né, dentro do seu campo de atuação.
E outro benefício é enfrentar o fracasso. Por quê? Porque, né, dentro de uma experimentação, de você testar o seu protótipo, avaliar, né, podem ter problemas, né? Você vê que não é 100% aquilo que você está propondo. Então aí você tem um momento onde você para, analisa, né, o ponto onde está o problema e tenta modificá-lo. Ou seja, então o aluno amadurece muito nos seus pensamentos, nas suas condições, aonde ele pode melhorar, né, com os seus erros. Então, enfrentar o fracasso, né, é um dos benefícios que esse espaço maker traz para nós, né? E o outro é desenvolver o pensamento crítico e a resolução de problemas. Então você vivencia aquele problema do mundo real, você dá soluções e você amadurece cada vez mais os seus comportamentos, né, para lidar com essas diversidades de problemas que podem surgir no nosso dia a dia. Então o Espaço Maker traz esses benefícios, né? Então a gente colhe muitos frutos, né, dentro da nossa instituição quando temos um espaço desse, né, onde favorece os alunos, né, em conhecimento, a própria comunidade externa, porque dentro do edital, né, para fomentar a construção do Laboratório Maker, não é um espaço onde ele fica restrito à comunidade interna, né, aos alunos e professores, por exemplo. Não, ele é também para ser, né, utilizado pela comunidade externa. Então, quando você envolve comunidade acadêmica e comunidade externa, né, tem muito a ganhar, né, o entorno né, das cidades que estão ali ao redor da própria instituição. Então a gente ganha muita experiência com esse tipo de cultura, né? E assim, quando a gente fala desse laboratório, né, claro que tem que existir uma equipe gestora, né? O próprio edital da CETEC exige isso, né? Tem que ter uma equipe para tomar conta desse laboratório. Só que esse laboratório não é, né, meu, né, não é de um determinado departamento, de um setor no nosso campus, né? O laboratório ele é do campus, né? Não é de um departamento, por exemplo, acadêmico, tá? Tanto que no edital, quando ele exige, né, que tem que ter uma equipe para gerenciar esse laboratório, essa equipe tem que ser multiprofissional. Tanto que os coordenadores desse laboratório são a professora Bruna, do Departamento Acadêmico de Ciências Gerenciais, o professor Carlos, né, do Departamento de Zootecnia, e eu, do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação. E além dos coordenadores, existem os membros, né, discentes, docentes e tais que estão envolvidos nesse laboratório, né, que são pessoas que são pertencentes aos departamentos de agroecologia, ciência da computação, ciência e tecnologia de alimentos, ciências gerenciais, departamento de educação, matemática, física e estatística, usina de triagem, reciclagem e compostagem e zootecnia. Mas é claro que, assim, para poder participar para poder fazer uso, vamos falar assim, do nosso espaço maker, não é necessário participar da equipe gestora. A equipe gestora é só para gerenciar o horário de funcionamento, né, quando abre, quando fecha, quando que vai estar aberto para a comunidade externa também, né? Então, você que quer, né, fazer uso do espaço maker, você tem um projeto de iniciação científica, de extensão, qualquer outro projeto de ensino, né, e que tenha necessidade do uso do espaço maker, né, então usá-lo, né? Então esse laboratório, tá, existe ele hoje, né, para isso, ou seja, para poder auxiliar, né, professores, alunos e comunidade externa naquilo que vocês tenham necessidade de construir, né, algum artefato que precisa, né, de algum equipamento, ou não apenas o equipamento, mas trocas de experiências e ideias com professores e técnicos administrativos e alunos que tenham uma expertise que possa ajudar na solução de algum problema que algum departamento, algum produtor rural tenha. Então o Espaço Maker é para isso, ou seja, um ponto de encontro para que todos ali trocam experiências e a gente chega em alguma solução para um determinado problema aí. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês aí sobre o Laboratório Maker aqui do Campus Rio Pomba.
tá? A gente vai fazer outros vídeos aí também, mais vídeos para poder falar desse laboratório, da potencialidade do potencial, né, quer dizer, né, melhor dizendo, né, do potencial que o laboratório InfiMaker traz para o campus e a comunidade no seu entorno, né, e peço que vocês se inscrevam no canal aí, ativa lá o sininho lá, né, para poder receber mais notificações de vários outros vídeos que nós vamos fazer aí, tá joia? Então, valeu aí, brigadão.